E aí a importância da gente ter cada vez mais clareza do que está sendo debatido, né, Dani? Até na forma de tradução disso tudo que a gente vê vindo da COP é muito importante. Nas questões que Saca traz, a gente vê muitas questões até herdadas de COPs anteriores. Queria ouvir sua análise sobre os destaques de hoje, entendendo até o que pode ter de diferente nas discussões para entrar na linha dos consensos tão importantes, entrar na questão ali do mapa, do caminho, do tirar as coisas do papel. O que você destaca para a gente? Deixa eu pegar aqui uma carona no fecho do Sakamoto. O que a gente está vendo, Saka, é uma repetição do que aconteceu diante da tragédia das cheias no Rio Grande do Sul. Né? A quantidade de fake news que foi explorada, que foi politicamente utilizada, seja para desacreditar a ação de entidades governamentais, seja para desacreditar a ação das Forças Armadas, para desacreditar a ação do governo federal e até para aplicar golpe mesmo. Então, assim, infelizmente não existe tragédia que seja suficientemente grande para conscientizar algumas pessoas que se alimentam de mentira e de teoria da conspiração. Elas veem os corpos, sabem das mortes e ainda assim isso não as comove em absolutamente nada. É triste o estágio em que a gente está, em que a mentira virou a força motriz a principal força motriz de determinados grupos. É triste, é muito triste, dramático. Falando um pouco sobre COP, o Lula conseguiu trazer Donald Trump para a COP, ainda que seja o sujeito oculto, né? Já que o presidente americano decidiu não comparecer, Vladimir Putin jamais iria, até porque se sair da Rússia, ele pode ser preso, né? Então, existe esse impedimento natural ali. Mas Donald Trump decidiu não comparecer, logo cedo fez uma postagem crítica à realização da COP, aos discursos da COP, e citou um dado sobre aumento de desmatamento. Na verdade, o Brasil reduziu bastante o desmatamento. Mas Lula deu um jeito de responder num discurso em que se contrapõe, sem citar nominalmente o americano, à agenda belicista de Donald Trump, seja nas águas do Caribe, seja na atuação, por exemplo, que ele teve na guerra de Israel, ali com o Hamas, né, que acabou chegando ao Irã, e os Estados Unidos foram os responsáveis por disparar uma bomba que acabou, segundo os norte-americanos, inviabilizando os investimentos ou o crescimento, a continuação dos trabalhos da mais importante usina de enriquecimento de urânio no Irã. Trazendo aqui um pouco, pegando a sua provocação, Natália, sobre o que vai sair do papel, é difícil dizer, né? Porque, veja, é uma COP que nasce esvaziada, em que tem o principal líder, de uma das duas maiores economias do mundo, abertamente, não é nem que ele não embarca na agenda, é que ele rema contra essa agenda, né? Quando os Estados Unidos decidem remar contra uma agenda, a coisa fica muito mais complexa. É pior do que se abster. Ele é contrário a essa agenda. O Acordo de Paris é a prova, né, de que muitas vezes as pessoas assinam coisas e vão lá e não cumprem. Nem a Noruega conseguiu cumprir as próprias metas. O que a COP está colocando aí é uma discussão aberta por energias renováveis. Tem a proposta do fundo que vai, digamos, remunerar quem não desmata, quem protege suas florestas. A Alemanha tinha uma intenção de investir, segundo reportagem do UOL, deu um passinho atrás. Ainda assim, me parece que o ganho é mais de novo, né? Lula se coloca como defensor dessa agenda climática, ainda que encostado na contradição de, semanas antes, ter assistido e celebrado a liberação de estudos para a exploração de petróleo no Foz da Foz do Amazonas, né? A gente fica acompanhando aqui, ainda que haja forte exposição do ex-presidente Lula como, digamos, líder de um movimento global ambientalista. Você tem do outro lado ninguém mais, ninguém menos que os Estados Unidos de Donald Trump e o histórico do mundo de se comprometer com metas que depois não são cumpridas.
A gente, inclusive, daqui a pouquinho vai estar em contato também com o Jamil para entender esse ponto de vista da ausência, do vácuo gerado ali pela ausência de Donald Trump, que isso tudo significa, Dani Saca. Mas queria aproveitar até para te ouvir nesse sentido também internacional aqui, Sakamoto, da questão da situação geopolítica do mundo em que essa COP está acontecendo. Quando a gente vê uma frase como essa do Lula, fazendo a contraposição dos investimentos em guerra com os investimentos em questões do meio ambiente, a gente consegue amarrar isso como? No mundo que a gente vê questões de defesa cada vez mais preocupantes, países colocando essa prioridade na discussão, colocar isso ali em contraposição, você acredita que entra como no momento que a gente está vendo? É que o grande problema, e eu acho que esse é um problema que está sendo discutido, é o problema de fundo de todas as discussões, porque a maior parte dos países ainda não considera prioridade a emergência climática. Este é o problema em última instância, porque se fosse, ele entraria no orçamento nacional da mesma forma que entra saúde, educação, segurança, segurança interna e segurança externa. Mas ele não entra no orçamento dos países porque as pessoas realmente não acham que isso é prioritário. Como a gente vem falando aqui, existe o negacionista hard, que acredita que mudança climática não existe e por pouco não acredita em terra plana. E existe o negacionista light ou soft, que é aquele que acredita na mudança climática, mas acredita também que dá tempo. Apesar de todos os dados que estão sendo apresentados na COP, já mostraram que não só não dá tempo, como danou-se, né? Então, este é o ponto. A questão é que a emergência climática é uma coisa que ela vai acontecendo numa bola de neve e que quando a gente perceber, ela já vai ser grande demais. Ela já mata, como a gente está vendo, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, entre outros lugares, ela já deixa a vida insuportável em muitos lugares. Agora, tem países que vão desaparecer antes que o outro, só que esses países que vão desaparecer ou que vão ter problemas mais graves, que não vão conseguir contornar de alguma forma, são países insulares do Pacífico, entre outras coisas. Tuvalu, que vai desaparecer em breve. Né? Então, este é o problema. Enquanto o pessoal não perceber que isso é prioritário, vai continuar tendo chabu. E o drama é que tem uns dados da ONU que foram divulgados há pouco tempo, mostrando como as guerras em si são grandes contribuidoras de emissão de carbono na atmosfera, por uma série de razões, queima de mata, queima de combustível além da conta e tudo isso mais. Ou seja, o próprio processo de guerra, Gaza, Ucrânia, contribui de sobremaneira com o aquecimento global também. Ou seja, além do fato de que o pessoal está botando dinheiro em arma e não em mudança no modelo de desenvolvimento, o pessoal também, via guerra, acaba piorando ainda mais por conta da emissão dela por si mesmo.